Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do People Talks. Esse espaço para você que está a primeira vez aqui é um benchmark ao vivo para a gente trocar práticas com quem está realmente fazendo isso no RH acontecer, transformando aqui com a gente essas ideias em tudo em prática real para a gente aprender e fazer junto. E para quem não me conhece, meu nome é Luísa Godinho, eu sou Head de CS aqui na Mindsight e hoje eu estou com um convidado super especial para fazer esse bate-papo, um dos nossos clientes também, que é o Marcelo. Ele é Head de People e Performance na Cacau Show e vai contar pra gente, na prática, como que ele tá fazendo o processo de gestão de performance e sucessão. E sim, a gente escolheu esse tema, que a gente sabe que muitas vezes fica aí no campo das ideias, ou que a gente sabe que é importante, que a gente quer muito fazer, mas não sai do papel. Então a gente vai conversar um pouco sobre como essa prática é tão importante para desenvolvimento, retenção em empresas que crescem o tempo todo, para a gente tirar aquele momento que abre uma vaga e você fala assim: quem é a pessoa que eu vou colocar aqui? Como que eu resolvo esse desafio? E eu tenho certeza que o Marcelo vai ser a pessoa certa para contar pra gente como que ele tá fazendo isso na Cacau Show. Então, para deixar ele se apresentar aqui pra gente, Marcelo, conta um pouco mais da sua história, da sua trajetória e o que tá rolando na Cacau Show. Muito bom, Lu. Boa noite. Muito grato pelo espaço, pelo convite. Poxa vida, o Marcelo é um menino que nasceu na firma, como meu pai costuma falar. Então, hoje eu cuido de performance do pessoal, mas eu nasci na Cacau Show, né? Então, meu pai fundou a Cacau Show, minha mãe foi a quinta funcionária do meu pai, e aí eles brincam que ela estava lá embalando bombonzinho, e em um momento ela embalou ele, e aí eles construíram uma família linda. Então, tenho mais duas irmãs mais novas que estão ingressando no negócio agora também. Que legal. É muito show. E eu acompanho desde pequenininho. Então, lembro de fazer festa de aniversário dentro da Cacau, tomar banho de chocolate com os meus amigos quando eu era pequenininho. E, naturalmente, eu fui me apaixonando pelo negócio, me apaixonando pela ideia de honrar a história da minha família e muito do lugar de onde eu vim, né? A nossa raiz. E aí, consequentemente, eu acabei passando por um pouquinho de tudo ali. Então, eu comecei com 7 aninhos de idade, indo lá para a área de pesquisa e desenvolvimento, trabalhando com chocolate, mexendo com chocolate. E ali foi começando a gerar muito dos valores que eu tenho, né? Então, meu pai, ele pagava R$50 por escultura de chocolate que eu fizesse, e aí depois eu usava esse dinheirinho para comprar as minhas coisinhas nas férias. Então não tinha conversa de mesada, era um dinheirinho trabalhado nas férias enquanto eu não estava estudando. E aí fui, né, crescendo, me desenvolvendo. Meu primo em algum momento ingressou na empresa e eu fui acompanhá-lo, então comecei a mexer ali um pouquinho no SAP, fazendo nota fiscal de permuta, esse tipo de coisa. Até que chegou finalmente o momento ali de finalmente ingressar efetivamente na empresa. E aí meu pai falou: bom, agora você já viu um pouquinho de tudo, quero que você olhe esse ponto e decida o que você quer para sua vida, como você acha que você pode agregar, e a gente vem conversar. Então eu passei o olho por algumas áreas. E, naturalmente, no caminho aí da sucessão para o cargo de CEO, ninguém faz nada sozinho, né? Pessoas é a base de tudo, é o meio para tudo, é o final de tudo. Então, foi um pouco do caminho que eu escolhi. E aí estamos construindo uma história com alguns objetivos bem claros, super bem definidos. Mas acho que é um primeiro grande passo aí para esse longo caminho, essa linda jornada que no fim do dia é sobre tocar a vida das pessoas, né? Então tudo que a gente faz é para isso. A gente geralmente usa isso para falar do consumidor, mas isso diz muito respeito às pessoas que estão lá dentro, trabalhando com a gente, que no fim do dia a gente acaba passando bastante tempo lá dentro, né? Até agradeço a flexibilidade de horário, acaba que eu só consigo honrar compromisso assim à noite, porque de fato a gente está super imerso na operação e a gente tem esse combinado de que todo mundo que está lá vai ser assim também, né? Então é um jeito de viver mesmo. Então esse é um pouquinho do Marcelo e da história até aqui. Muito legal, Marcelo. Eu acho que é bom você trazendo tanto a visão de sucessão, vai tocar o nosso assunto aqui de dois lados, de alguma forma também, mas acho que, querendo ou não, olhar para esse assunto numa perspectiva de pessoas. A gente fala muito sobre RH e tem todo o lado humano das decisões, mas tem o lado dos processos que permitem que a gente faça esse fator ser humano, né?
né? Então, acho que hoje a gente escolheu falar esse tema com você porque você está fazendo um trabalho super legal, olhando para performance das pessoas e como você vai olhar para esse tema para, de fato, trazer tanto essa cultura, que é o que você quer ter de trabalho dentro da empresa, quanto como isso faz as pessoas crescerem aí dentro e começarem a seguir essa jornada que você mesmo viveu desde tão cedo. Então, me conta um pouco como que começou essa área que você está hoje de performance, como que surgiu esse desafio de olhar para a sucessão nessa ótica e divide um pouco sobre esse contexto. Boa, Lu. Bom, a Cacau cresceu muito e muito rápido, né? Então, a gente tem 38 anos, é uma história longa, mas os últimos 10, 15 anos fizeram muita diferença. O crescimento foi realmente exponencial. E eu lembro muito do meu pai falando, né? Até hoje ele fala, pô, no coração dele a empresa ainda é pequenininha. Então conhece todo mundo. Conhece todo mundo, conhece tudo profundamente, a fábrica, os processos. Então, ele gosta muito de tocar a firma, né? A gente brinca, né? Na companhia, é firma. Agora a gente já está usando empresa e tal. A gente gosta de tocar a empresa desse jeito, né? De um jeito bastante como se fosse uma empresa pequena, porque tem muita atenção aos detalhes, a gente olha para o recurso de uma forma diferente, né? Então, tem muito dos valores que criaram a Cacau. Então, esse é o grande motivo por trás. Mas o fato é que ela não é mais uma empresa pequena, né? Ela tem problemas de empresas grandes. E isso faz com que a gente tenha que ter algumas estruturas acessórias, vamos chamar assim, de uma forma bonita. E a estrutura de performance é uma delas, né? Então, eu entendo que numa empresa menorzinha, performance está na raiz, está no dia a dia, está na cultura. Quando o fundador está bem próximo ali de toda a operação, que hoje não é mais possível por uma questão de tamanho mesmo, isso está entremeado no dia a dia das pessoas, né? Você tem funções menos definidas, meio que Sim. Todo mundo faz um pouquinho de tudo, né? E aí nas empresas grandes isso já acaba sendo um pouco diferente. Então, justamente por isso surgiu a necessidade e a demanda por uma área que olhasse para isso, né? Para o cuidado com as pessoas e principalmente para a performance delas e conseguisse traduzir um pouquinho do comportamento humano para números e a gente conseguir fazer ter um viés muito mais analítico. Então, eu sou uma pessoa que no começo eu brincava, né? Eu não sou de RH, mas hoje eu já falo, pô, eu sou de RH, todo mundo tem que ser de RH, todo gestor tem que ser de RH, porque, de novo, né? Pessoas estão no nosso dia a dia, apesar de a gente também trabalhar muito com máquinas, quem dá o direcionamento ali são as pessoas. Então, dentro dessa demanda, Lu, a gente foi aperfeiçoando os modelos e a minha chegada foi muito para isso, né? Então, a área não surgiu comigo, ela existe desde 2020. Na ocasião, eu estava no nosso programa de fidelidade, então eu ajudei a construir o Cacau Lovers, que é um programa que hoje tem mais de 30 milhões de pessoas cadastradas, é muito bacana. Na ocasião, a ideia era pivotar para um marketplace, que depois a gente seguiu por uma linha diferente, enfim, fiz a sucessão desse programa para uma outra pessoa super especial que toca muito bem hoje, e aí me apaixonei pela ideia de transformar justamente esse comportamento humano em análises mais macro, né? E a gente conseguir tomar decisões melhor embasadas com base nisso. Eu fiz administração no INSPER e isso me fez... eu era muito ruim de matemática na escola. E aí eu falava, putz, eu quero ser um CEO da vida, é isso que eu quero. Ok, então o que eu preciso? Tá, eu preciso entender de gente, mas eu também preciso entender bastante matemática. E aí eu fui para lá, fui aprender bastante matemática, me apaixonei pela matemática e me apaixonei principalmente pela arte que a economia que a gente pensa, né? Economia é muita matemática, economia e administração no INSPER é bem pertinho. E aí eu pensei, pô... Preciso conseguir fazer o que na economia se faz, que é justamente modelar o comportamento, né? E aí eu me apaixonei por essa, eu brinco que é uma arte, né? Porque no fim do dia não dá para você olhar só para o número e não dá para você olhar só pelo viés humano, porque acaba que tem muito viés nos dois lados, ou você é muito frio, ou você acaba se prejudicando por entrar numa empatia muito grande por certas decisões e acaba que não dá para a firma inteira depender de uma situação específica ou outra. E aí hoje a gente já consegue ter muito match entre o que a gente enxerga nos dados e o que a gente tem de percepção da realidade. Então,
esse é o ponto, esse é o sweet spot ali que a Mindsight nos ajuda muito a fazer isso. A gente usa bastante do produto de vocês para chegar nesse lugar. E então foi naturalmente surgindo essa demanda e cada vez mais vai surgir. A gente hoje é um ecossistema que tem vários negócios com perfis de pessoas, colaboradores extremamente diferentes. Você imagina, o perfil de uma pessoa que trabalha na indústria é um, o perfil de uma pessoa que atende num hotel é outro, que colhe cacau numa fazenda é outro. E todos eles passam por avaliação de performance. Então, é um pouco disso, assim. Acho que você tocou num ponto legal aqui, que existem diferentes perfis. Então, quando a gente fala que existem vários mitos em torno da psicologia aplicada no trabalho, né? Que existe, não, é o perfil da pessoa que trabalha naquela empresa. Tem várias e também exercem várias funções. E ainda assim, a gente vai querer olhar para todas elas em algum nível de detalhe. Uhum. E eu acho que você trouxe esse ponto que é de você conseguir olhar num nível macro, sem perder a humanidade do específico, sem perder esse detalhe de cada indivíduo com a sua respectiva função e perfil que tem ali. E se você puder dividir um pouco, então, como que é esse processo de avaliação de performance que passa por todos e permeia todos? Como que vocês começaram esse processo? Ou se já está há muito tempo instaurado? Como é que foi? Que eu acho que vocês cresceram muito rápido. Uhum. E isso acompanha as empresas em crescimento. Então, se puder contar um pouquinho de como foi construir esse processo. Perfeito, Lu. Isso que você comentou é muito rico, porque um dos nossos valores, um dos nossos pilares é carinho com pragmatismo. Não adianta só uma coisa e nem outra, assim como a matemática que a gente já falou disso, né? Então, justamente a gente não pode perder o tato de forma alguma, né? O acolhimento, o carinho está super presente, mas a objetividade também. E assim, não tem certo nem errado, né, Lu? Valores são valores, culturas são culturas, o importante é estar construindo e principalmente reter e ter match com pessoas que enxergam a vida como nós enxergamos, e quem não enxerga tá tudo super certo. A gente prega muito que essas pessoas sejam extremamente felizes, né? Então, basicamente o processo todo começou com o padrão de mercado, né? Ninebox, etc e tal, e depois da minha chegada, a gente colocou um pouquinho de sal, pimenta e azeite aí nesse chocolate, digamos assim, porque a gente acaba se inspirando e usando muito essas ferramentas como frameworks. A gente não usa como algo super quadrado que tem que ser seguido, etc e tal. Então, quando a gente fala de uma curva forçada, a gente não vai sair cortando 10% do quadro sem ter um motivo claro para isso, né? Então, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a Box 1, talvez sejam pessoas que de fato não faz sentido estar com a gente no dia a dia. Então, a gente criou algumas formulinhas nossas, proprietárias, que a gente, inclusive, deixa super dentro da nossa cozinha, ali dentro do RH, porque a ideia é que o gestor não opere a ferramenta, né? A gente quer muito que ele faça uma leitura super transparente, objetiva da realidade, e a partir disso, a gente, junto com ele, vai lá para a tomada de decisão, né? Então, a área de BPs Performance, no fim do dia, é a turma ali que tá comigo, e eu tô com eles, acaba que a gente junta o melhor dos dois mundos, né? Então, o carinho e o acesso que os BPs têm à turma, ao pessoal, às conversas, e o pragmatismo do lado de performance. Então, a gente basicamente tem um ciclo de avaliação, um só no ano, por enquanto. A gente está até revendo isso para ver se a gente consegue fazer um acompanhamento mais próximo, eventualmente um segundo miniciclo. Plota todo mundo na matriz do Nine. A partir disso a gente faz uma calibração, que também tem um salzinho, tem uma pimenta, tem algumas perguntinhas a mais, tem algumas provocações, tem 2, 3 frameworks que a gente usa para basicamente garantir que não estamos enviesando para nenhum lado, ou minimamente para a gente questionar eventualmente alguma contradição, né? Então, eventualmente o gestor estava bravo, e aí no momento da calibração já estava mais tranquilo e acaba mudando muito aquilo ali. A gente não quer que isso aconteça, né? Então, a gente usa algumas perguntinhas para isso, e aí depois disso a gente acaba agregando outros indicadores, né? Então a gente tem a matriz Ninebox calibrada, a gente tem os indicadores de comportamento do Mindsight, a gente tem a nossa vibe, que é a nossa pesquisa de clima, a gente está criando um indicador de engajamento. Então, quer dizer, essa pessoa para reunião de performance, ela
coloca o material no tempo que a gente determinou que ela tinha que colocar. Quando a gente soltou o ciclo de avaliação de performance, ela fez nos 7 primeiros dias ou ela fez nos 7 últimos dias daquele prazo que a gente deu? Então, esse indicador de engajamento também vai começar a contar, a gente bate essas informações todas no liquidificador e começa a entender quem são as pessoas que estão mais aderentes ao comportamento, né, e performance que a gente quer, porque não é nem só uma coisa nem outra, somos seres humanos, temos momentos bons, momentos ruins, e a Cacau é uma empresa que tem muita lealdade. Né? Então, a gente é um valor nosso e, obviamente, não é porque alguém que não está performando por algum momento pessoal ruim que a gente vai desligar essa pessoa. Não é necessariamente assim que acontece. Tem um caminho longo até chegar nisso aí. Né? Mas, eventualmente, se a gente tem uma pessoa que performa muito, mas que não é aderente aos nossos valores, a gente já entendeu, a gente já foi do time que, não, deixa ela aí, ela está performando e tal. A gente já entendeu que essa pessoa causa um dano cultural muito importante e que a gente deve seguir caminhos diferentes. Né? Então, é uma jornada, Lu, que é muito legal, porque ela tem um processo natural, orgânico e muito forte de melhoria contínua. Né? Então, é algo que a gente acredita desde a indústria até o RH e os nossos modelos de performance. Então, sempre brinco, né? A gente não pode ter um ciclo igual ao outro. Sempre tem uma melhorinha. E aí eu trago quase que uma lógica que eu tinha lá em Cacau Lovers, que eu gosto muito, né? Acho que veio no sangue uma coisa de empreender, assim, e tal. Turma, vamos pensar como se a gente fosse uma empresa à parte. Então, Cacau Lovers, a ideia era fazer o spin-off, né? Eu te falei, era para ser um marketplace, tal, enfim. Tudo bem, essa história já foi, mas quando a gente fala de performance, então, é consultoria interna. Vamos agir como se fôssemos uma consultoria externa. Então, a gente tem que ter upgrade nos nossos produtos, a gente tem que vender isso para os gestores internamente. Então, essa lógica de que a gente não chamava as coisas que a gente tem de produto, né? A gente chamava de, é o ciclo tal, é a vibe. Não, agora eles são produtos envelopados, todos documentados, com começo, meio e fim, como eles funcionam. Né? E aí, quase que naturalmente, a gente vai fazendo uma gestão do conhecimento a partir disso, porque se eventualmente a gente tem que ter uma troca no time, ou a gente tem a entrada de um gestor novo, é muito simples explicar isso para ele, não está na cabeça de uma pessoa específica ou o que quer que seja. Então, quase que essa profissionalização ou eventualmente colocar um pouco mais de governança na coisa como um todo, é intrínseco ao processo e à área de performance, né, de BPs e tal. Então, aquela ideia de que o RH é abraçar a árvore, acho que isso aí já passou faz muito tempo e é muito importante a gente se colocar e colocar dessa forma que tem muito racional envolvido, né? E, obviamente, não é só o lado frio da coisa. Tem muito do lado quentinho também, só que fazer essa mistura acho que é o que leva ao sucesso ou, eventualmente, a um ajuste de rota. Com certeza. E eu gosto muito que você trouxe essa lógica de produtos. A gente tem falado muito isso, que o RH, ele tem clientes internos, né? Além de também ter impacto direto nos clientes por causa das pessoas, mas ele tem clientes internos, né? De como ele opera. Os gestores são clientes, outras áreas, às vezes, do RH também consomem. Quando a gente fala, eu tenho a área de performance, mas a área de recrutamento consome um indicador ali de qualidade de performance, enfim. Com certeza, existem clientes dentro da operação. E acho que um desses clientes, com certeza, são os próprios colaboradores ali, como pessoas que vão ser resultado muitas vezes desse output, vão poder aproveitar desse processo. Então, queria que você me trouxesse um pouco de quais são os outputs hoje desse processo de performance, como que vocês conectam hoje, beleza, fizemos às vezes uma calibração, temos decisões a serem tomadas, né? Como é que vocês trabalham isso? Vocês mapeiam posições críticas? Como é que funciona essa parte de outputs ali para o processo? Perfeito, Lu. Excelente pergunta. É algo que a gente está construindo todos os dias, né? Cada vez mais, atualizando, colocando novidades para a turma mesmo. Mas é super natural que quando surge uma área nova dentro do RH ou dentro da empresa, eventualmente ela acaba pegando algumas tarefas que as outras áreas faziam, porque não dava para isso ficar sem, né, ninguém pegar, e precisa conquistar o seu espaço. Né? Então, eu acho que a gente já passou esse ciclo de conquistar o espaço e hoje a gente está numa alta assim, fantástica e super alinhamento com todas as áreas internas ali, para a gente conseguir
alimentar os demais produtos das áreas especialistas, que é como se chama, né, tecnicamente, apesar de que eu acho que eu sou da escola da empresinha pequena que todo mundo faz tudo, sabe assim? Então, para mim, essa coisa de dividir um pouco até onde começa e termina é super importante para os alinhamentos, para a gente manter uma boa vibe, mas no fim do dia acho que a entrega final é o que importa e tá todo mundo nessa pegada, o que é fantástico, maravilhoso. Então a gente, depois que passou por todo esse ciclo de avaliação e a gente tem os nossos clusters bem definidos, tanto para desenvolvimento quanto para reconhecimento dessa turma, a gente bate lá na porta da área de treinamento e fala, ó, essa galera precisa desse tipo de acompanhamento e treinamento, essa outra galera precisa de outra coisa. E aí, dentro disso, a gente tem várias estratégias, né? Então, a gente tem os treinamentos que são para um público mais específico, daí nós temos um treinamento que é para o middle management, né, e tal, e a gente tem os treinamentos que são mais para a base. E ali dentro a gente acaba direcionando os clusters que não necessariamente as pessoas sabem que elas são desses clusters para um lado ou para o outro, a depender da turma, fazendo mesclas e tal. Então tem toda uma arquitetura por trás para a gente conseguir garantir o nosso objetivo final, que é colocar as pessoas no lugar de potência delas. No fim do dia é isso que a gente faz, ter as pessoas certas nos lugares certos, né? Mas as pessoas às vezes se enrolam para explicar o que o BP faz, performance faz, e até entendo que de empresa para empresa varia, mas no nosso caso é isso, a gente precisa garantir que a gente tem as pessoas certas nos lugares certos. E no que diz respeito à remuneração, ao reconhecimento, parte de reconhecimento, a mesma coisa, né? Então, em algum momento do tempo, o BP ele já foi secretário de gestor, no sentido de, vamos lá, temos essa verba aqui, como é que a gente vai distribuir dentro do seu time? Tal. Tirou o pedido e foi embora. Não é mais assim, né? Então, agora, com base em todos os clusters, todas essas análises das informações que a gente captura, bate no liquidificador e faz acontecer, a gente entende as faixas ali onde a gente pode trabalhar com as pessoas, né? Com quem é talento, com quem apresenta uma boa consistência, a gente precisa com certeza essas pessoas, ou eventualmente negar um mérito para alguém que não merece, que não teve um ciclo bom e, enfim, tem o nosso apoio total, né? Como eu já comentei, todo o nosso acolhimento para a gente entender e conseguir reverter esse resultado, que é bom para a pessoa e para nós, mas não por dó ou qualquer tipo de outra questão, de novo, humana, perfeitamente compreensível e que está tudo bem, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Até tem muito do meu pai nisso, assim, a empresa ela não pode arcar com os nossos, digamos, custos, e aí não necessariamente financeiros, humanos, né? Ou as nossas querências, ou o que quer que seja. A empresa é extremamente objetiva e ela tem que ter uma vida para além de fundador, sócio, colaboradores, ou o que quer que seja, né? Então tem alguns pequenos exemplos do dia a dia que deixam isso bem evidente para a gente, e a gente leva isso muito para dentro da firma, da empresa. E uma forma da gente garantir isso é justamente medindo performance, né? Medindo comportamento, entendendo quem está com a gente e quem não está. Entendendo quem está mais próximo, como uma amizade de longa data, e tem aquelas amizades que não necessariamente a gente cultiva elas, mas a gente sabe que estamos juntos. E aí quando a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem, mas faz, 3 anos. Mas eventualmente a relação esfria e acabou a amizade também. Então é um pouco disso, a gente conseguir mensurar isso. Enfim. Então, acho que eu fugi um pouquinho da pergunta, mas... Não, acho que o ponto principal é esse, né? Quando a gente tem a clareza dos outputs, que é isso, o meu objetivo aqui é reconhecer quem precisa ser reconhecido de acordo com um critério que é claro, não é do dia que eu acordei e deu vontade, e sim num processo que faz sentido tanto para a empresa quanto para o indivíduo. Acho que a gestão de performance, ela é justamente sobre conseguir conectar isso, que às vezes parece tão distante, mas não, olha, todo mundo, a empresa quer que as pessoas se desenvolvam, as pessoas querem se desenvolver, se você quiser ir para cá, a gente está indo para cá, então, para a gente te fazer esse acompanhamento. E a gente sabe também que existem cadeiras que geram mais impacto direto do que outras cadeiras, e essa eu acho que é até uma parte legal pra gente olhar quando a gente fala de sucessão. Dá pra fazer para todas as posições? Não dá? Como vocês priorizam essa régua tão difícil da gente olhar? Boa. Queríamos olhar para todos?
Talvez, mas como vocês fazem isso? Então, Lu, essa é uma excelente pergunta e a gente está discutindo exatamente sobre um pouco disso no momento, assim, né? Primeiro que existe muito aquela confusão da pessoa-chave com a posição crítica, né? Então, essa já é uma coisa que divide opiniões e pensamentos, mas pra gente a gente tem muito claro, né? Então, posições críticas, pessoas que se saírem hoje, a gente tem um mega de um problema, ou seja, quanto menos posições críticas para a empresa, na lógica que eu estava comentando anteriormente, melhor, né? Então, são as pessoas onde a gente vai focar ali o processo de sucessão ou minimamente ter algumas pessoas mapeadas para transferência de conhecimento, né? E aí, quando a gente fala de posições críticas, existe. A gente ainda está entendendo como faz isso, né? Então, recentemente eu acabei conhecendo um conceito que chama ONA, Organizational Network Analysis, achei maravilhoso, extremamente complexo de fazer, ainda mais numa empresa do nosso tamanho, com tantas frentes diferentes, etc. Então eu já tenho uma ideia de como modelar isso, a gente ainda não colocou em prática. O economista em ação. Exato, a gente ainda não colocou em prática, mas eu vou querer ver, sentir. Então, a gente trabalha muito assim, Lu. Pô, vamos criar um produto novo ou vamos atualizar um produto? Vamos, beleza. A gente vai mexer na essência dele. Vamos fazer, vamos modelar. Apresenta para a turma, né? Seja os gerentes, sejam os diretores técnicos, os diretores executivos mesmo. Faz sentido, turma? Vocês enxergam isso no dia a dia? Enxergou? Legal. Foi aprovado e passa. E aí depois a gente volta só, eventualmente, para recalcular a rota. Não é nada disso, nada a ver. Zero problema. A gente volta para a prancheta, entende o que não funcionou e bota para andar de novo. Então, no que diz respeito a posições críticas, então, ela está um pouquinho para frente no nosso pipeline, mas a gente está olhando para isso sim. O fato é que a Cacau é uma empresa muito bem estruturada, né? Então teve um trabalho muito legal de estrutura organizacional e estratégia organizacional que torna a empresa muito segura nesse sentido. Então sim, temos algumas posições que são críticas, mas eventualmente em faltando alguma pessoa naquela posição, né? O famoso TBDzinho lá, a gente consegue suprir a demanda daquela cadeira com, eventualmente, outras pessoas que não necessariamente são sucessores. Então, a gente sempre foi, de novo, dessa lógica da empresa pequena, de, o prato caiu, vamos lá, todo mundo vai ajudar. Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Um exemplo disso, Lu, em 2023, se eu não me engano, a gente teve uma baita de uma crise na nossa logística, assim, super crise. Todo mundo do escritório desceu para ajudar, sabe? Então, se for para bater caixa, nós vamos bater caixa. Eu mesmo estava lá mexendo em empilhadeira e tal. Se for para mexer em sistema, vamos mexer em sistema. E hoje, dentro da empresa, eu vejo como uma área que é exemplo para todas as outras no que diz respeito aos gestores pensarem nas pessoas, em processo de pessoas. Até falo, o BP lá ele tem um papel até diferente um pouquinho dos outros, porque ele precisa ser mais estratégico, porque o básico já está sendo muito bem feito pelos gestores, né? Então, reconhecimento aí para a turma da logística, mas que passou por um processo de todo mundo ajudar a colocar a mão ali para melhorar. Então, no que diz respeito a cadeiras críticas, sim, vamos olhar para isso, já tenho uma ideia de mais ou menos como a gente vai fazer, preciso entender se vai dar certo, mas hoje não é tão uma prioridade porque o nosso jeitão faz com que isso não seja um grande risco. É um risco, mas não é um grande risco. Acho que tem alguns outros projetos que estão na frente desse aí. Mas aí um deles é sucessão, certamente é uma conversa boa essa. Bora pra ela. Porque eu acho que agora você bem trouxe a distinção que às vezes fica confusa no meio, que é sobre, beleza, temos as posições, mas e as pessoas aqui dentro? E as pessoas que a gente enxerga potencial? E as pessoas que a gente quer fazer crescer? Como a gente faz isso? Então, acho que essa é uma pergunta complexa também, e que existem vários jeitos de respondê-la também. Mas como vocês estão tentando responder isso lá hoje? Bom, Lu, então a gente começou a falar mais formalmente sobre isso, né? Então, antes tinham conversas totalmente informais e que ficavam muito concentradas na cabeça de um gestor ou de outro, de uma liderança ou de outra, eventualmente sem alinhar com a liderança da liderança, né? Então, a gente meio que pegou isso para nós, de novo, criou um modelinho e aí a gente entende
esses nomes fazem sentido? Se sim, para as cadeiras, digamos, mais óbvias dentro da trilha de crescimento deles, né? Porque eventualmente a gente pode ter um talento, e eu adoro isso, Lu, pessoas que saem totalmente da caixa, sabe? Às vezes a gente acha que, porque eu construí uma carreira em RH, eu só posso ficar em RH. E eu não necessariamente eu concordo com isso, acho que não concordo com isso. Exemplo vivo. Exato. Eu acho que, enfim, somos seres humanos que temos que buscar a maior integração possível de competências, de conhecimentos, para que a gente possa atuar no que quer que seja, né? E claro, eventualmente tem uma trilha mais específica, algo que as pessoas gostam de trabalhar em si, mas eu gosto muito da questão do conhecimento horizontal e tal. E aí, eventualmente a gente tem uma liderança, tem um exemplo lá super vivo disso, o Fê, que, né, era de BI, TI, uma área super de dados, etc e tal, mas ele cresceu dentro da Cacau, muito parecido com a minha situação, tem valores, é extremamente inteligente, tem competências e foi tocar venda direta. Então foi lá para uma parte de quase back-office do comercial ali, da parte de venda direta especificamente, para estruturar toda essa operação. Então, quer dizer, teoricamente, nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente tem essa possibilidade também, né, de ter sucessores que não necessariamente estão nas trilhas de sucessão de forma mais óbvia ou direta, digamos assim. Então, para isso, a gente tem várias iniciativas que todas entram... a gente implementa esse ano, efetivamente. Então, um desenvolvimento acelerado para aquelas pessoas que demandam isso. Óbvio, não tem garantia de nada, né? Hoje é um dia, amanhã é outro. Se eu não continuar colocando o mesmo trabalho, o mesmo empenho, o mesmo esforço, minha performance vai cair e aí você não tem a sua cadeira segura e garantida ali, né? Tudo é uma fotografia do dia. Eventualmente, digamos... para cadeiras que não demandam uma sucessão tão urgente, mas já tem sucessores preparados, aí a gente precisa entender o que a gente vai fazer com essa galera, né? Então, e aí que eu gosto bastante dessa questão da movimentação diagonal, nem sei se o termo técnico específico é isso, porque como eu te falei, eu não vim necessariamente DRH, apesar de novo, né, ser um valor cuidar de gente. Então, sucessão para nós tá no começo essa conversa, de uma forma mais organizada, né? Então a gente tem uma lista efetivamente de quem são as pessoas mapeadas para a sucessão. E aí a gente precisa entender os tempos e movimentos disso tudo, né? Tem gente que vai ter uma necessidade, tem gente que vai ter outra. Tem gente que vai ter necessidade que a empresa não vai conseguir atender agora, e aí a gente precisa ter uma conversa muito transparente. Claro, Lu, eu prego muito isso, assim, sabe? Não dá para ser muito vendedor essa hora. A gente tem que ser bem claro e reto dos dois lados, para que todo mundo tenha todas as informações para tomar as decisões corretas. O que não pode ter é dívida de nenhum lado, sabe, Lu? Nem emocional, nem financeira, nem de nada. A partir do momento que alguém decide se dedicar ao trabalho, e a gente sabe que, né, o trabalho consome grande parte do nosso tempo, é uma decisão muito séria. E, na minha concepção, ela tem que estar muito alinhada com os valores pessoais. Claro, a grana é uma dimensão importante da coisa, não vamos excluí-la de jeito nenhum, mas existe talvez a mais importante, que é a conexão, né? Porque terão momentos difíceis, né, na vida pessoal, na vida profissional. Vai ter aquela empresa que vai assediar, né, e vir com um salário muito maior, mas eventualmente aquilo ali é fogo de palha e 2 anos depois a pessoa está na rua, ganhou um salário maior, e a história e a satisfação que ela poderia ter construído numa empresa que ela se identificasse mais com os valores, né? Então, acho que é uma reflexão humana, bem profunda, e que a gente convida as pessoas a fazê-la, porque é o jeito que a gente pensa, né? É o nosso íntimo. Então, é o nosso slogan, né? Feliz hoje. Então, o Cacau Show, feliz hoje, é ser feliz hoje, né? E plantar essa felicidade. Então não é uma coisa também hedonista vamos ser, né? Não, tem uma construção para chegar num futuro melhor, né? Acho que as gerações passadas tinham muito disso, né? Então eu vou construir agora para lá no futuro. E aí a gente entra num papo de geração.
que a gente vê comportamentos, né, bastante imediatistas. Isso é super perigoso porque vai totalmente contra a lógica que eu estava falando agora. Né? E que é a lógica que a gente vê efetivamente construir histórias bonitas, histórias felizes, histórias de sucesso. Então a gente precisa um pouco, e aí entra meu lado um pouco administrador, economista aí de novo, a gente tem que pegar séries históricas, entender o que faz sentido, o que deu certo, para tentar ajustar, né, para o momento do tempo, botar um tempero e tentar ser ainda mais bem sucedido. Agora, se a gente partir de uma premissa que não faz o menor sentido, aí talvez a gente já está começando bem errado. Mas, obviamente, é a realidade de cada um. Por isso que essas conversas elas têm que ser super claras e a gente tem tido elas de forma absolutamente transparente. De novo, a gente trabalha com gente, né? A gente tem ego, a gente tem todas as questões humanas e então, eventualmente, tem algumas informações que a gente prefere preservar em certo momento da conversa para que a gente consiga ter tempo para trabalhar aquilo ali e observar a maturidade, deixá-la vir para depois a gente conseguir avançar com certo tipo de conversa. Mas essa reflexão do match é super importante. Né? E aí o que é muito legal é que a Mindsight já consegue trazer isso para nós antes de qualquer conversa. E depois a gente só verifica o que a gente já está vendo ali no papel. Então, por isso que o produto é fantástico, maravilhoso. Tem muito fit com o que a gente busca mesmo. Que legal, Marcelo. Acho que você trouxe várias coisas. Eu quero fazer perguntas em cima de perguntas. Então, algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Você falou sobre fotos, né? Sobre até como as pessoas, da mesma forma que tem muita coisa envolvida, elas mudam também. E coisas vão acontecendo na empresa, na vida das pessoas. E quando a gente olha sobre sucessão, não sei, mas eu consigo já imaginar uma coisa que você está falando sobre longe, né? Sobre um longo prazo, sobre um projeto maior. E uma coisa que eu costumo ver, assim, quando as empresas começam a falar sobre isso, é como se fosse um projeto. Uma coisa isolada, uma coisa... vamos fazer um projeto para sucessão. E eu sinto que muitas vezes ela para nessa primeira vez que faz um mapeamento, fez uma lista e teve uma conversa. E aí? E o que você faz para que não seja só uma foto, para que você consiga... Se acompanha isso depois? Porque eu acho que essa é uma outra face, que é, beleza, eu sei que essa pessoa faz sentido, eu sei o match dela com a minha empresa, a conversa foi legal, a foto tá maneira... E aí? Como é que vocês vão ter isso para não ser um projeto isolado? Maravilhosa essa pergunta, Lu. E a nossa palavra do ano é execução. Né? Então vai totalmente em linha com o que você está falando. Não dá para parar no plano. A gente tem que ir para a execução. Né? Eventualmente até meio que sem plano. É preferível a execução no nosso caso e no nosso jeitão de fazer. Né? O tal do fazejamento aí que a turma fala. Então, Lu, basicamente a gente tem alguns produtos que... A gente cria a governança da governança. A gente tem alguns produtos que impedem com que isso pare nos planos. Né? Então, a gente tem as weeklies, por exemplo. Então, os BPs, semanalmente, têm conversas com alguns clientes. E aí, quando eu falo clientes, não são os gestores das pessoas sobre quem a gente quer falar, são efetivamente as pessoas. Então, um acompanhamento bastante próximo. Eventualmente, são por questões... negativas, né? Problemas que estão acontecendo para a gente tentar ajudar a resolver, mas muitas das vezes são conversas de carreira, bate-papo de carreira, né? Então, essa é uma governança que acaba que, a partir do momento que a gente tem aqueles nomes, ela automaticamente é tracionada por esse produto que chama Weekly mesmo, nas conversas, nos papos que os BPs têm, como é que tá rolando, como é que tá sentindo, fluindo, e aí a gente tem também, então essa é a parte do que diz respeito ao atendimento dos BPs, aí a gente tem a parte toda de treinamento, e como eu comentei brevemente anteriormente, nós temos algumas trilhas de desenvolvimento. Então, para a coordenação, nós temos especificamente um produto. Para gestão, nós temos outro produto. Para nível operacional, que vai para o primeiro nível de liderança, é um outro produto. Então, dentro desses produtos, por natureza, já é contemplado uma visão diferenciada para aquelas pessoas que são mapeadas em um cluster ou em outro, e aí não necessariamente só de sucessão, pode ser o de talento, pode ser o de top talento. Então, a gente tem alguns clusterzinhos ali.
Então, na concepção do produto já tem algo diferente para eles, sabe? E aí, de novo, isso não fica aparente necessariamente. Não é tipo assim, ó, agora nós vamos separar, os sucessores vêm para cá e os não sucessores vêm para lá. Não é isso. Dentro da trilha de aprendizado ali, eventualmente a gente vai fazer uma dinâmica em grupo, ou a gente vai fazer algo diferenciado, então a gente já sabe quem a gente quer que esteja no mesmo grupo, a gente já sabe os comportamentos que a gente quer enxergar. A gente, com base no PDI que foi desenhado, já vê ali no treinamento se ele surtiu efeito ou não, a depender de uma provocação que quem está mediando faz ou não. Então, são essas sutilezas que a gente coloca dentro dos produtos para que, de novo, ninguém perceba muito da arquitetura que a gente faz, de novo, por um único motivo de que senão as pessoas naturalmente vão operar isso aí e tá tudo certo, faz parte um pouco do jogo. Mas para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, que é de ter gente super preparada, né? Então, o que acontece, Lu? A questão de sucessão, a questão de desenvolvimento de pessoas, ela foi absolutamente pressionada pelo crescimento da empresa. Não foi o contrário, né? Então, a partir do momento que a empresa cresceu bastante, expandiu o ecossistema, a gente se viu extremamente carente de talentos que estivessem absolutamente prontos para tocar. Não de talentos, porque talentos nós temos muitos, mas a gente precisa ainda dar um corpo para essa galera, a gente precisa dar uma maturidade. E isso foi muito fruto da nossa história, de como as coisas foram acontecendo, tá tudo super bem, de novo não tem certo nem errado, mas acho que chegou o momento de dar mais autonomia para essa galera, passar mais responsabilidade, exigir mais accountability, né? Então, algumas das competências que a gente quer ver para ter a confiança de colocar as pessoas para tocar um negócio nosso, por exemplo. Então, a gente teve a compra de algumas empresas aí, né? E é muito natural que a gente mande gente para lá, né? E a gente traga gente de lá para cá também. Tem muita essa oportunidade dentro do ecossistema, que são as OIs, as oportunidades internas. Então, alguém que trabalha na Cacau pode ir para o Play Center, alguém que trabalha no Play Center pode trabalhar nos nossos hotéis, Bendito Cacau, enfim, e por aí vai, esse intercâmbio, né? Que é super rico, porque leva e traz experiências de operações totalmente diferentes, competências totalmente diferentes, mas a cultura tem que ser uma só, né? Então, justamente nesse aspecto que a gente bate bastante na tecla. Então, sendo um pouco mais breve na resposta da pergunta, a gente cria sistemas para que não pare só no plano, né? Seja esses sistemas apartados, sendo produtos totalmente novos, ou eles nascendo dentro de produtos que já existem, como treinamento, que sempre vai existir, como, enfim, bate-papo de carreira, que poderia ser um pouco independente da conversa de sucessão, mas não é, né? Então, nasce tudo dessa espinha dorsal, que são os clusters, que a gente comentou. Então, um grande liquidificador de informações que, a partir daquilo ali, a gente sai tomando decisão. Que legal, Marcelo. Eu acho que agora você trouxe um ponto para a fala que me chamou a atenção, que foi sobre a necessidade, né? Então, a empresa cresceu e surgiu a necessidade de vocês trazerem isso. E eu acho que esse ponto ele é chave, porque muitas vezes parece que o projeto de sucessão é uma iniciativa, vamos fazer aqui um grande futuro do RH, como se fosse uma perfumaria, quando, na verdade, você está trazendo ele de um lugar de necessidade. E aí, eu queria que se você puder dividir um pouco com a gente sobre como que vocês olharam isso sobre uma ótica de por que desenvolver internamente, não talvez trazer de fora. Como é que foi esse debate interno? Como é que vocês trouxeram isso? Porque isso sempre entra no jogo, né, também? Total. E eu acho que a resposta sempre que o mar tá meio turvo é voltar para os valores e entender de onde a gente veio, né? Então, lealdade é um valor muito grande nosso. Nós somos absolutamente leais às nossas relações. E aí eu vou contar uma história que eu juro que eu sou bem curtinho, mas... Um exemplo bem claro é de uma empresa que a gente recentemente comprou, uma boa parte dela, Selo Corte. Então, lá atrás, quando meu pai estava fazendo os primeiros chocolates, ele comprou uma máquina, uma embaladora, num leilão. Pagou baratinho nela, porque ele não tinha muita condição mesmo. Só que ele foi comprar o filme para embalar, né? E aí ele bateu na porta dessa empresa, perdão,
E falou, bom, agora eu vou precisar do filme e tal. Aí na época, o seu João falou, pô, não é assim que funciona. Pra você rodar isso aí, você precisa de pelo menos X quilos lá, que imagina, era de um valor inconcebível. Mas eu gostei de você, vi o brilho nos seus olhos e vou te dar 100 quilos de graça pra você rodar isso aí. Bom, 38 anos depois, essa empresa, infelizmente, estava numa situação bastante complicada. E a gente ajudou, né? Então a gente conseguiu entrar ali na operação e comprar uma parte relevante muito na lógica e na ótica de ajudá-los, né? Então ali dentro do nosso pipe de afazeres, né? Enfim, mesmo de aquisições e tal, coisa que a gente estava olhando, comprar uma empresa de embalagem estava longe de ser prioridade, mas obviamente a partir do momento que chegou na mesa, na situação que eles estavam. E o que é muito legal dessa história, Lu, é que a primeira coisa que a gente fez questão de ver é se a Cacau era uma empresa que dava lucro para essa outra empresa. E sim, era a empresa que mais nominalmente dá lucro para essa empresa. Porque se fosse o contrário, meu pai estava absolutamente comprometido a honrar 30 anos de prejuízo, se fosse o caso, de forma retroativa, porque, de novo, o que é certo, o que é justo, e nós somos extremamente leais às nossas relações. Então, tem vários exemplos, esse é um. A gente tem um diretor na firma sócio da empresa, né, o Steph, diretor de supply chain, que começou limpando o chão da fábrica, né, como um terceiro, 29, quase 30 anos atrás, e ele foi crescendo lá dentro e tal. Então, Lu, olhar para o nosso valor de lealdade e entender que é preferível para nós desenvolver gente de dentro foi muito fácil, né? Foi muito, muito tranquilo. Não foi uma decisão que precisou de muita estruturação para ser tomada. Ao mesmo tempo que, obviamente, é super rico a gente trazer gente fora para dar uma refrescada, né? Enfim, nos pensamentos, né? Nas competências. Trocar algumas pessoas, eventualmente, é extremamente necessário para a gente conseguir destravar algumas áreas, algumas ideias, alguns modelos mentais, né? Mas na questão de sucessão foi muito simples. E aí é bem isso que você falou. Não é um bicho de 7 cabeças, não tem perfumaria. Gente, para você conseguir pegar mais coisa, você vai ter que ter alguém que faça o que você faz, né? E se ela for melhor que você, é preferível, inclusive, né? Tem um pouco disso da turma achar que deixar muito na mão do time de forma absolutamente responsável, né? Fazendo o acompanhamento correto, não é de largar. Isso acaba virando um ofensor ou um risco para aquela pessoa e de forma alguma, né? Nós necessitamos de muita competência no nível sênior, que não necessariamente é técnica específica, né, de onde o público operacional vem. O público operacional, né, vem de uma competência absolutamente técnica específica e vai ganhando competência de gestão com o passar do tempo. Muitas vezes o que falta são competências de gestão, né? Então é um pouco disso assim que a gente enxerga. O crescimento nos força a ter mais gente extremamente aculturada, que saiba passar essa cultura, que saiba passar o nosso jeito de fazer e ter uma linguagem múltipla, né? Então, não adianta as áreas começarem a bater cabeça, porque isso não vai chegar em lugar nenhum. Então, a gente precisa, dando a nossa linguagem múltipla, eu sendo de RH, saber a linguagem do TI, o TI saber a linguagem do RH, a gente conseguir chegar no meio do caminho que fique bom para a empresa, né? Porque no fim do dia é isso, assim. Então, eu sempre falo, é um jogo de soma 2, não é um jogo de soma 0. Não é mais um de um lado e menos um do outro que soma 0. Não, é mais um e mais um, sempre. Bom negócio é sempre assim, seja da porta para fora ou da porta para dentro, como é o caso aqui. Com certeza. E acho que agora você trouxe para a roda mais uma vez sobre cultura. E acho que a gente pode olhar para esse tema aqui também, né? Como que isso tem a ver com sucessão? Acho que é claro, né? Tem a ver ali com as pessoas que estão escolhendo, mas como que isso está inserido nos processos? Como que vocês estão cuidando de cultura hoje? Tem um produto para isso também nos produtos? Então, me conta um pouco. Tem bastante, Lu. Tem uma área inteira para isso, que é brilhantemente tocada pela minha para, a Eriquinha. E essa é uma área que é responsável principalmente por fazer a nossa pesquisa de vibe ali, né? A pesquisa de clima. Então, a vibe, ela começou
sendo uma pesquisa de clima, hoje ela é muito mais completa do que isso. Então, dentro dela tem uma parte que é só de cultura, onde quase que rola uma avaliação 360 ali, né? Quando um avaliador está avaliando o gestor, dentro das perguntas do gestor, tem questões de clima, de cultura, que a gente pinça algumas dessas perguntas para criar um novo indicador. Então, dentro de engajamento ali, então eu dei um exemplo, né? Você pega quantas pessoas estão colocando as coisas dentro do prazo, estão comparecendo aos treinamentos, estão comparecendo às reuniões. Da mesma forma, a gente tem o nosso indicador ali de fit cultural. Então, a Mind faz um que é maravilhoso, quando a gente ainda nem conhece a pessoa, né? Então, quando ela vem para o processo seletivo, mas lá dentro a gente usa essas perguntinhas ali do nosso produto, da pesquisa, para entender. O liderado está entendendo que o líder dele está disseminando cultura ou não? Né? Como é a homogeneidade dessa informação? Um diz que não, 4 diz que sim. Putz, é um indício de uma laranja podre, de uma maçã podre e tal? Ou não? Enfim, e aí a gente tem que entrar, botar a lupa para investigar, né? Então, os dados, eles apitam, né? Dão as red flags ali e a gente desce lá para ver no detalhe. Então, esse é um exemplo de um produto. Tem vários outros, né? A gente tem vários momentos com a turma, né? Então, por exemplo, o momento da última caixa. Então, na última caixa de Páscoa, a gente desce geral para a logística, todo mundo no escritório faz uma fila gigantesca, umas 500 pessoas, e a gente assina a última caixa e faz um corredor até ela, passa de mão em mão até ela chegar dentro do caminhão. Isso tudo é gravado, o franqueado que recebe fica super feliz, muitos pedem para enquadrar e tal. Então, como esse momento, tem vários outros que, para quem olha com uma visão um pouco mais rasa, parece um baita de um oba-oba, essa firma é só festa e coisa e tal, mas tem muito valor por trás daquilo ali. Tem um carinho gigantesco, você imagina, um presidente de uma empresa vai descer lá na logística, né, para contemplar esse momento, para chancelar esse momento, enfim, não só o presidente, o vice-presidente, diretoria, todo mundo, em nível de igualdade. E, Lu, isso é muito do jeito que a gente faz as coisas e como a gente acredita, né? Então, o que é muito legal é você ver dentro das nossas lojas pessoas extremamente simples, pessoas extremamente afortunadas, compartilhando o mesmo espaço sem se medir, só buscando ser feliz, chocolate, presentear ou se presentear. Então, isso é muito gostoso. E a gente, apesar de, obviamente, ter uma hierarquia que mantém os processos no lugar, a gente tenta ao máximo possível esquecer que isso existe no melhor dos sentidos, entende? Não é porque você é diretor que você não tem que pegar um papel no chão quando você vê o papel no chão, entende? Então, é muito o nosso jeitão. E ele é um jeitão bem específico. Porque acaba que as empresas, quando elas crescem, elas vão perdendo um pouco da essência delas, né? E é muito da nossa missão não perder. E cultura é o que garante isso, né? É quem tem que garantir. Naturalmente, quando a gente cresce, a gente traz muita gente fora. E as pessoas vêm de várias culturas muito diferentes. E elas acabam votando, seja de forma absolutamente informal, com papos no almoço, o que quer que seja, um pouco para onde vai essa direção. E é super o papel de cultura de falar, turma, beleza, legal, obrigado, toda a ajuda é bem-vinda, vamos avaliar, mas nosso jeito é esse. Né? Então, a gente como BPs, e naturalmente eu estando nessa posição e não tem como sair, né? Porque tá em mim, no meu sangue, a gente ajuda a disseminar isso aí também. Com certeza. Eu acho que a gente às vezes recebe perguntas do tipo, mas faz sentido avaliar a cultura, enfim, nos processos, as pessoas têm a cultura ou não? E eu gosto muito dessa visão de que performance é o que você quer no fim, quer que as pessoas performem, que a empresa performe como um todo, e nada mais é do que comportamentos que vão levar a isso. As pessoas vão se comportar de algum jeito que vai levar a esses resultados. Você tem como modelar esse jeito. Você pode escolher fazer isso ou não fazer isso. Perfeito. E acho que cabe muito justamente o lugar da cultura. Total. E acho que pra gente fechar, né, como um grande espaço aqui de benchmark também, se você fosse dar recomendação para alguém que está começando hoje, quer criar um processo de sucessão dentro da empresa, quer aí remodelar, revisitar como que está funcionando hoje com a gestão de performance, quais
sugestões você daria? Algum primeiro passo importante para levar em consideração? Muito bem, ótima pergunta. E Lu, eu acredito muito que o básico bem feito, o arroz e feijão, ele leva bastante longe. Depois disso a gente começa a inventar um pouco de moda, colocar um tempero de novo, sempre voltando para checar se isso faz sentido ou não, né? Não adianta também querer criar uma fórmula mágica que não funciona. A gente vê muito isso na era da informação, a desinformação. E muitas vezes, Lu, não é nem por malícia de quem está colocando aquilo ali, mas eventualmente recortes da realidade tirados de contexto que criam uma narrativa, uma história que acaba não fazendo sentido, né? Então, tentando ser o máximo objetivo possível nessa pergunta, entenda muito bem a sua avaliação de performance, né? Então, quando você pega ali o seu eixo Y, quais são as perguntas que você está avaliando? Aquilo ali realmente tem fit, tem match com o que você quer? Né? Não, nada pode ser pro forma. Então, tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um sentido. E aí, quando você pega ali o seu eixo X, você tá ajustado? Né? Então, meu pai fala muito do torquímetro. O torquímetro é o seguinte, você vai lá no parafuso, né? no tal da arruela, porca lá e tal, você aperta ela. Se você apertar sem um torquímetro, se apertar demais, pode espanar. E se você apertar de menos, vai ficar frouxo. Então, tem um nível ótimo da coisa. Então, você tem que garantir que as suas metas elas estão nesse nível ótimo. Né? Que você sabe que é possível atingi-las. Porque o time sempre vai tentar puxar, né? De novo, isso é absolutamente natural do ser humano, vai tentar puxar para ficar um pouquinho mais fácil de bater, principalmente quando mexe com remuneração, mas também quando mexe com performance em si, que vai desaguar em remuneração. Né? Então, garantindo que os dois eixos estão super bem alinhados, daí você tem que garantir uma avaliação correta, que todo mundo entende aquilo que está sendo respondido ali, o que a gente quer, né, que a gente não tem vieses e tal, sempre vai ter alguma coisinha, por isso quanto mais 360, melhor. Né? A partir do momento que isso aconteceu, não fazer uma calibração baseada em opiniões, fazer uma calibração baseada em dados e fatos, isso aí não é novidade para ninguém, né? Então eu estou só dizendo realmente o que está ali no bookzinho de RH padrão, mas que muita gente acaba errando, acaba não dimensionando da forma correta, ou eventualmente falta sensibilidade e percepção da maturidade da gestão, né, e da turma para responder aquilo ali. Então, eventualmente, você tem uma Ferrari, mas o cara não sabe dirigir nenhum Fusca. É um pouco disso, assim, e às vezes o contrário, né? A turma exige uma Ferrari e você não tem nenhum Fusca para oferecer. Então, a gente precisa entender muito o público, né? Então, falar, se eles não abrem o Nine Box para a turma. Não, mas eu espero que um dia a gente chegue na maturidade de poder ter essa conversa de forma absolutamente clara. Então, assim, não fugir muito do básico, tem que ter muito tato, né, com as pessoas, entender qual que é o nível de maturidade, como é a reação, fazer microtestes, né, teste AB, então como é que fulano reagiu, como é que ciclano reagiu. E aí você começa a entender, putz, como se comporta aqui dentro as pessoas que vieram de empresas grandes, e como se comporta as pessoas que vieram de empresas pequenas, como se comporta pessoas que vieram de companhias que não têm um fundador presente, e as que vieram, né, você percebe padrões claros de comportamento entre as pessoas, e aí você tem que meio que tentar dentro do heterogêneo, homogeneizar o nível de maturidade dessa galera, e você faz isso muito promovendo trocas entre eles e nós, né, establishment, a empresa, quem toca ali, enfim, então eventualmente numa reunião com a gestão, bota a diretoria ali para responder pergunta, o que está acontecendo, né, que você já vai sacar e todo mundo vai já entender o nível das perguntas que estão acontecendo ali, né, você vai entender, putz, fulano pensa assim, tal. E a partir daquilo ali, você pode ter certeza que no almoço seguinte as pessoas vão sentar para conversar e entender como... Então, isso é muito importante, porque daí você nivela e você consegue trabalhar. Enquanto está todo mundo sem padrão, é muito difícil de você conseguir Nem ser todo preciso. Treinamento é um slide. É isso, não imagina. É isso, total. Então, assim, nada é porque tem que ser. Tudo tem que ter o seu porquê, né? Então, acho que é meio isso, assim. A galera se apoia muito na teoria e acaba perdendo a noção da realidade, né? O bom senso, né? Que é muito complicado isso, porque cada um tem seu termômetro, mas... Eu acredito, Lu, que no final todo mundo sabe o que é certo, né? Então,
se você usa o bom senso por esse lado, você ouve essa voz interior, assim, você se apoia na teoria, você se apoia na ciência, você diversifica suas fontes de informação e de referência, você consegue atingir um resultado muito bacana. Boa. Fechando com uma conexão que você tinha trazido lá atrás e até dos generalistas da movimentação, eu acho que a sucessão ela também é muito sobre isso. É expor as pessoas a pessoas diferentes, trazendo as perspectivas dela. É poder trabalhar em áreas diferentes para ver como outras pessoas pensam, como outras pessoas trabalham. E eu acho que vocês também já fazem isso. Foi o que você comentou ao longo de vários processos e com certeza isso ajuda também aí o processo de sucessão. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, Marcelo, pra gente seguir agora pro nosso fechamento, quer deixar algum agradecimento, alguma palavra aí final de sabedoria? Fique à vontade. Lu, queria muito agradecer a vocês, queria muito agradecer a todo o meu time, todo mundo que fez e faz parte da minha história. Acho que tem uma frase que eu gosto bastante, bem clichêzona, né? Mas cheguei onde cheguei porque me apoiei em ombros de gigantes, né? E é isso mesmo. Muito obrigado aos gigantes e pretendo um dia ser um ombro para alguém também. Então, é muito baseado em trabalho que a gente vai construir nossa história, e simplicidade, humildade, saber que ninguém é melhor do que ninguém, dentro e fora do ambiente profissional. Então acho que essa humildade é o que faz a gente caminhar do nosso jeitinho, né? A Cacauzinha, ela entrou no mercado pequenininha, com quem não quer nada, hoje é uma gigante, mas a gente não se coloca nesse lugar, né? A gente se coloca muito no lugar de aprender sempre. Acho que um pouco dessa diversificação de mercados acaba sempre sendo educativa para nós mesmos nesse sentido, de beleza, ficamos grande em chocolate, mas em hotel a gente ainda é pequenininho, em parque a gente está começando, né? E nesse sentido, acho que para todo profissional levar isso para si, entender que, claro, tem que ter um posicionamento, tem que ter um temperamento, atitude, mas ao mesmo tempo saber ouvir, saber aprender, saber conversar, trocar, né? Então acho que isso é o mais rico de tudo. Eu tento levar isso bastante no meu dia a dia, pro meu time. Não é porque a gente tem, né, ali em somatória muitos anos de experiência de RH que a gente sabe tudo sobre RH. Às vezes chega um doidinho que não sabe nada sobre a técnica específica de RH, mas que vem com algumas provocações interessantes e vice-versa. Então é um pouco disso, Lu. Acho que não tem certo nem errado, tem o que funciona e o que não funciona para cada empresa, para cada maturidade, para cada profissional. E é muito importante a gente saber ouvir, respeitar e principalmente entender o que a gente quer. Então, é isso. Muito obrigada, Marcelo. Foi um prazer enorme ouvir as histórias e aprender com o que vocês estão fazendo. É incrível o seu trabalho. Parabéns de verdade. Muito grato. E obrigada por dividir com todo mundo que está aqui. Tenho certeza que muitos vão se inspirar nessa trajetória. A gente sabe o quanto esse processo é tão importante, tão caro e tão bem cuidado por vocês. Então, muito obrigada. E muito obrigada a todos que assistiram aqui. Se vocês quiserem saber mais, acompanhem as redes da Mindsight para ver mais episódios também do People Talks. E obrigada a todos. Valeu, gente!